né? Então, agora, dentro dessa sequência ainda dos estudos, a gente vai apresentar o trabalho do Diego. Então, eu vou apresentar o Diego. O Diego Miscoff é arquiteto, mestre em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, neste ano, obteve o título de doutor em economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2009, é examinador de patentes da Divisão de Necessidades Humanas da Diretoria de Patentes do INPI. Então, agora é com você. Muito obrigado. Eu não preciso falar no microfone, eu acredito, né? Todo mundo consegue me ouvir bem? Então, tá bom. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado em especial ao Dr. Lores pela presença, ao Dr. Júlio por estar aqui podendo presenciar. Eu defendi a minha tese faz pouco tempo, foi dia 15 de setembro, e um dos membros da banca, que é professor aqui da academia, sugeriu, vamos fazer um PI em questão. E eu achei a ideia muito bacana, gostei, sim, vamos tentar. E eu tentei organizar o evento. Foi uma atrapalhada atrás da outra, até que eu contatei a dona Elizabeth e ela realmente conseguiu organizar. Muito obrigado a você, muito obrigado à academia pela organização feita. Eu jamais teria conseguido organizar dessa forma. E o tema da minha tese foi documentos de patente e a visão baseada em capacitação. Especificamente, o modelo de utilidade como resultado de capacitação não dinâmica. O tema é um pouco árduo e vocês podem ver, é bastante teórico e eu vou tentar dar uma simplificada, transformar numa linguagem bem acessível. A começar pelo título. Acho que documentos de patente todo mundo identifica o que eu quero falar. São documentos de patente, é o documento de PI, de MU, que o nosso colega falou, usado como indicador, não só os dados dele, que é a informação tecnológica descrita, mas também os metadados, que são autor, inventor, depositante e assim por diante. A visão baseada em capacitação é uma dentre várias visões que a economia usa para ver a empresa, que é o que eu vou efetivamente falar mais com vocês aqui, porque é o tema de mais difícil compreensão. Então eu vou explicar um pouco mais, e o modelo de utilidade eu vou deixar para a Adriana e o Abrantes, que certamente eles vão falar muito melhor do que eu sobre o assunto. Começando então, o que é a visão baseada em capacitação? Os economistas, quem aqui é economista? Além do nosso colega Job. Então eu posso fazer a piadinha. Os economistas, eles têm umas seitas assim dentro da economia. Cada um enxerga a empresa de uma forma diferente. E eles acreditam naquilo como se fosse um dogma. Tipo, é assim e pronto, eu não preciso defender aquilo ali, é assim que está valendo. E uma das fontes, ou uma das formas de ver a empresa, é essa da visão baseada em capacitação. De onde é que ela surge? O que os economistas querem fazer? O que muito economista quer fazer? Quer determinar qual empresa tem sucesso. Quem aqui já investiu em bolsa de valores ou investe? Por que o Walter já investiu? Como é que vocês sabem, como é que vocês compram uma ação de uma empresa? Como é que vocês sabem se ela vai ter sucesso ou não vai ter? Walter, tu que investe, o que tu faz quando tu quer investir numa empresa? Tem que procurar se a empresa mantém os lucros, se ela não está com nenhuma dívida muito grande, né? Essas coisas. Isso. Existe uma visão que é paralela a essa, eu vou explicar 3 visões só para vocês entenderem de onde surgiu essa visão baseada em capacitação. Uma das visões é a visão baseada em recurso, que é muito de como a gente escolhe ações de empresa mesmo. É assim, a gente olha que recursos que a empresa tem, como se a empresa fosse um pacotinho de recurso, e aí decide. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha no setor de joalheria e domina uma mina de diamantes. Possivelmente essa empresa tem um recurso super valioso, ilimitável, raro, não substituível e vai ter sucesso. Posso comprar ações dessa empresa com relativa segurança. Mas isso não explica, por exemplo, por que a Kodak, que era uma gigante, perdeu market share. Como é que a Google, que surgiu com 100 mil dólares, virou essa gigante que ele virou hoje? Então tem outras teorias que tentam explicar isso. Por exemplo, existe a teoria evolucionária,
que fala que o meio ambiente vai mudando, o meio econômico vai mudando, e a empresa vai tentando se adaptar a esse meio, de forma quase que aleatória, de forma assim, a sorte. Se eu conseguir me adaptar ao meio, a empresa que consegue tem sucesso, e a empresa que não consegue se adaptar ao meio acaba fracassando. Existe uma outra teoria, que é a teoria da administração, que fala que depende muito do gestor da empresa. Então, se existe uma demanda no mercado de curto prazo, médio prazo, longo prazo, se o gestor tiver um bom foco, ele vai conseguir atingir objetivos e a empresa vai ter sucesso. Se o gestor for meio míope, não conseguir achar ali o foco adequado, essa empresa vai sucumbir e vai errar. Geralmente quem segue essa teoria está muito preocupado em quem é o CEO da empresa. Então botar um bom gestor vai trazer sucesso para a empresa. Então nós temos mais ou menos... E o que os autores desse campo acreditam? Que é um pouco de tudo isso, mas só isso não explica. O que explica o sucesso da empresa é como ela se capacita, como ela aprende, como ela compra recursos, como ela descarta recursos, como essa interação é feita entre o mercado, a demanda, que é móvel, as capacidades da empresa, que é aquilo que ela pode fazer, e as competências, que é aquilo que ela efetivamente faz. Então esse processo eterno de ciclo de mudança é o que vai determinar que a empresa tem ou não sucesso. Só que a teoria começou faz pouco tempo, começou em 1994, com Thyssen, e ela se expandiu de uma forma muito aleatória. E a primeira pergunta que surgiu é, estamos falando da capacitação mesmo? Quem fez, o que fez, por que fez? Ou da capacidade, que é aquilo que permite que as capacitações ocorram? Então a teoria começou a se seccionar e surgiu, então, o David tentou de novo responder essa teoria. E ele fala o seguinte: a empresa que vai ter sucesso é aquela que consegue perceber o mercado, perceber qual é a demanda, consegue capturar essa necessidade, por exemplo, captura essa oportunidade, deposita um pedido de patente, faz o registro, compra a mina de diamante e assim por diante, e a empresa que consegue se transformar para atender essa demanda. Então a empresa vai e consegue se adequar para produzir aquele PI, para produzir aquele produto, para fazer aquele serviço. E, claro, existe um pacote de capacidades que vão permitir que a empresa desenvolva isso. E o que se percebe na teoria quando se vê? Que os autores se focam muito nas capacitações dinâmicas. Se discute muito esse lado daqui do gráfico, digamos, né? E 3 autores fizeram 2 trabalhos que eles selecionam quais são os principais componentes-chave das capacitações dinâmicas ainda. Então, por exemplo, tem autores que dizem que capacitação dinâmica é aquilo que o gestor faz. Então, por exemplo, se o gestor determinou a compra de um ativo, aquilo é uma capacitação dinâmica. Tem autor que cuida do ambiente do mercado. Então, se a empresa está imersa no ambiente dinâmico, por exemplo, no informático, Google, então essa empresa possivelmente terá capacitação dinâmica. Uma empresa do setor de diamantes é um mercado muito mais estável, possivelmente não tenha capacitações dinâmicas. E assim por diante. O meu trabalho foi listar esses elementos das capacitações dinâmicas e deduzir o que esses autores consideram capacitações não dinâmicas. Essa foi a minha contribuição para a literatura. A gente já vai chegar no porquê disso tudo. Mas o ponto agora é o seguinte: como que eu sei, voltando à pergunta do começo, que empresa que vai ter sucesso ou não? Se vocês concordam comigo que a empresa que vai ter sucesso é aquela que se capacita, como que eu sei quais são as empresas que se capacitam e como que elas se capacitam? Eu deixo para vocês responderem e me ajudarem. Como é que eu vou saber como uma empresa se capacita? Como que ela inova? Como que ela faz? Quem foi que fez? Se foi o gestor? Se aquilo é criação?
se aquele mercado é dinâmico, como é que é aquele mercado. Tem várias formas de fazer. A forma mais tradicional, o nosso colega falou, é fazendo um questionário, né? A Fintech liga para as empresas a cada 3 anos e faz uma bateria de questões aí sobre o que a empresa fez, como é que ela se capacitou, que inovação apresentou, se foi inovação em design, que tipo de inovação foi. Tem vantagens, mas tem desvantagens. Uma outra forma de saber como a empresa se capacita é observando os produtos que ela tem no mercado. Qual é a taxa, com que frequência que ela traz produtos, que produtos que são, se são produtos iguais ou diferentes do meio, e assim por diante se consegue identificar o tipo de capacitação da empresa. E a minha proposta é justamente que se pode se olhar os documentos de patente e saber como é a forma de capacitação da empresa. Então a minha tese é essa aqui, o uso de documentos de patente para observar a forma de capacitação da empresa. Mais especificamente, claro, eu não tinha como fazer isso para todas as formas de capacitação, para todos os tipos de propriedade industrial, e eu me foco então em modelos de utilidade e eu me foco em capacitações não dinâmicas. E a pergunta específica fica: os modelos de utilidade são resultados de capacitações não dinâmicas? E é isso que eu tento responder na minha tese. Se sim ou se não, e que viés isso teria. Então, para cada uma das características das capacitações não dinâmicas, eu tento primeiro de forma dedutiva dizer se eu consigo observar com um modelo de utilidade. Por exemplo, uma capacitação não dinâmica, uma característica dela é que uma das finalidades é a aptidão técnica. É aquela melhoria funcional, aquela melhoria do dia a dia, aquilo que a empresa faz tradicionalmente. Isso é uma característica da capacitação não dinâmica. Eu consigo observar isso com um documento de modelo de utilidade? Eu deduzo que sim, porque a própria lei diz que o modelo de utilidade trata de uma melhoria funcional de um pedido existente. Então eu deduzo que sim, é possível observar a finalidade das capacitações. E assim eu vou deduzindo cada um dos elementos, às vezes com um único documento de patente, às vezes com um conjunto de documentos de patente. Feito isso, eu parto para algumas empresas, eu vejo o setor que mais deposita MU, é o setor de imobiliário, e vejo quais são as empresas que mais depositam pedidos de MU nesse setor, e eu vou às empresas para fazer um questionário. Com todos os problemas que o nosso colega mencionou, realmente é um problema fazer questionário. Mas agradeço muito às empresas por ter respondido as questões. E aí eu olho em cada uma delas, empresa de A a E, quem é o agente, a ação, o objeto, as características, as capacitações não dinâmicas. E quando fecha com o que eu esperava de resposta, eu marquei em preto. E quando não fecha, eu marquei em vermelho. Então, se está preto aqui, quer dizer que aquele MU desenvolvido foi feito com capacitação não dinâmica. Ainda bem que o quadro está quase todo preto. Se ele tivesse tudo vermelho, eu tinha um problema. E aí, claro que alguns não fecham, e eu tento ver por que em algumas características o MU trata de outra capacitação. Eu tento explicar isso na tese. E além de fazer isso, eu faço por colunas também. Porque eu falei que cada autor segue uma vertente. E eu estou misturando a vertente de vários autores. Então, um autor que considera a capacitação dinâmica aquela feita pelo agente, concordaria comigo? Aí eu vejo que, sim, possivelmente eles concordariam que o modelo de utilidade resulta de capacitação não dinâmica. E eu faço isso para cada uma das características, a ação, o objeto da ação, o público-alvo e a finalidade, a capacidade de imitação e se ela é ou não replicável. E para todos eles eu encontro características de capacitação não dinâmica. E depois eu ainda vejo por empresa que capacitações aquelas empresas que depositam o modelo de utilidade têm.
E aí eu percebo que, na maioria dos casos, as capacitações das empresas também são capacitações não dinâmicas. Então, para cada um deles eu enxergo isso. Ou seja, eu fiz uma dedução teórica a princípio, e eu percebo que o MU é resultado de capacitação não dinâmica, fui em campo e eu tenho exemplos também, não extrapoláveis estatisticamente como colega, mas exemplos que confirmam, que dão indícios de que sim, o MU tem essas características. A conclusão é meio bastante óbvia, então eu concluo que o modelo de utilidade resulta de capacitações não dinâmicas e o próximo passo, como gestão de trabalhos futuros, é efetivamente usar o modelo de utilidade como indicador dessa capacitação. Seria o próximo passo que a pessoa teria que dar para evoluir a ciência, para a ciência seguir o seu rumo. Tem outras sugestões na tese, então vocês podem dar uma olhada. E fico por aqui. Muito obrigado e bom dia. Obrigada, Diego. Bom, a apresentação do Diego é muito instigante, né, por conta do que ele traz, né, dentro do modelo de utilidade, né, e reflete também um pouco a nossa economia, porque a nossa economia tem um viés adaptativo e defensivo, não é um viés agressivo, né, de busca, de impedir, né, salvo alguns setores, certo? E aí o MU reflete essa questão. A economia é uma economia onde você tem questões de tecnologia mais madura, né, que já são disseminadas, e então o MU entra com essa possibilidade realmente de ser um aperfeiçoamento, uma melhoria funcional, né, em função disso. Então, realmente o MU, eu acho que está muito mais uma questão não dinâmica, né, do que realmente aquele dinamismo, aquela agressividade de P&D que a gente observa em outros arcabouços econômicos, né, vamos dizer assim.